Fala galera, sejam bem-vindos ao Deckercast, este que é o primeiro episódio piloto do Deckercast. Mais uma vez é um projeto que vem para aproximar o nosso público-alvo do nosso conteúdo e realmente criar algo que gere mais conexão, que deixe as pessoas um pouco mais próximas da gente. E eu sou @gustacos, por favor sigam-me no Instagram, sigam também @guxcomunicação, G-U-K-S Comunicacão, lá no Instagram também. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, sigam e inscrevam-se também, acho que é sigam no Spotify, né? Sigam no Spotify, e porque vai ter bastante novidade, vai vir muita coisa boa por aí. E hoje estamos aqui com Arthur Decker, CEO e fundador da Decker & Decker. Arthur, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Vamos botar só o microfone aqui mais perto. Mais perto? Isso aí. Se apresenta para a galera. Quem que é você, cara? Bom, pessoal, eu sou Arthur Decker, nascido e criado em Timbó, Santa Catarina e, enfim, trabalho com vendas desde os meus 17 anos. Mas tem um detalhe que eu fui basicamente criado, nascido no mundo das vendas. Minha mãe foi gerente comercial por muitos e muitos anos e, enfim, me apaixonei por essa área. Tá e tudo que se remete a vendas, principalmente a parte de gestão de vendas, que é totalmente diferente do que é a venda em si, né? Sim. Gerir vendas é diferente de propriamente dito vender. Muitas vezes um bom vendedor não é um bom gestor de vendas. É mesmo? É muita diferença entre uma coisa e outra? É totalmente diferente. A venda em si, o vendedor, o que acontece? O vendedor ele tem que ir lá vender, prezar por um bom relacionamento e fazer a venda acontecer. O gestor de vendas não, ele tem N variáveis a mais. Gerir se está dando rentabilidade para a empresa, está dando lucro, se identificar qual é o público que vai comprar aquele produto que estão fabricando, enfim, N situações diferentes que um vendedor, digamos assim, não tem a noção. Entendi. Bom, dada a apresentação, feita a apresentação do nosso anfitrião aqui do podcast, por favor, Arthur, apresente o que é a Decker & Decker, a apresentação agora empresarial. Fala por que a gente está fazendo isso aqui. Bom, a Decker & Decker, na verdade, surgiu com uma ideia, não foi bem uma ideia, foi uma necessidade de mercado. Vendo nas caminhadas junto com representantes, em viagem junto com representantes comerciais, a gente identificou algumas dores que esses representantes têm e, de certa forma, não conseguem suprir sozinhos, estando sós. Na verdade, né? Acaba sendo um trabalho, o trabalho do representante acaba sendo bem solitário, né? E ele acaba se perdendo nos seus processos. Isso, na maioria das vezes, vamos lá, o que acontece? O representante comercial põe a sua mochila nas costas, seu notebook, seus vários catálogos e viaja um monte para atender clientes, né? Identificando essas necessidades aí, né, que ele tem, que ele vai atrás do público dele, os clientes dele, a gente pôde observar que ele, de fato, é um... Só vou pedir para tu botar um pouquinho mais... só para não ficar tão ambientado. Eu até me perdi. Você andando com... estando junto com o representante, você percebeu essas dores que ele tem. Estando junto com o representante, na estrada com ele, eu pude perceber que existem dificuldades que não podem ser solucionadas por ele mesmo. Ele precisa ter uma estrutura por trás dele para poder fazer acontecer um atendimento de qualidade. O atendimento não é só ir lá e falar com o cliente, né? O atendimento... É todo um suporte, né? É todo o suporte, como você falou, todo o suporte atrás da venda, né? Se a mercadoria chegou em ordem, se não chegou, fazer pós-venda, identificar se o cliente está inativo, está positivado, não está, em situações, né? A profissão de um representante comercial é bem antiga, na verdade, né? Ela começou nos primórdios, digamos assim, né? Perdendo para a prostituição, que é a profissão mais antiga que tem no mundo. Curiosidades dessa, eu não sabia. A profissão mais antiga que se tem no mundo é a prostituição. Aí depois disso aí depois de algumas coisas, tem a de representante comercial, que o nome dela, na verdade, veio de caixeiros viajantes, que antigamente não é como os dias de hoje, né? Que se a gente abrir aqui o celular e pedir iFood, daqui a 30 minutos tem alguém batendo na porta entregando comida, né? Antigamente não era assim. Aí o que acontecia? As pessoas, para comprar
camisas, camisas como as nossas de hoje em dia, né? Enfim, trapos de pano e tudo mais, tinham que percorrer várias distâncias, irem de vilarejo a vilarejo, enfrentando, meu Deus do céu, N situações tudo, diferentes, né? Tudo, desde... Bicho. Bicho, morte, tempestade, aquela desgraceira toda, né? Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha nada. Eles tinham que simplesmente irem e seja o que Deus quiser, né? Aí, com base nisso, surgiu a ideia do caixeiro viajante. Uma pessoa que tinha uma habilidade ímpar de ir atrás de venda, de conversar com as pessoas, de gerar um relacionamento sem muitas vezes nem conhecer as próprias pessoas, né? E fazer a venda. Botava um monte de produto dentro de suas caixas, geralmente eram especiarias, canela, pimenta, coisas desses temperos em si, né? E daí botava dentro das caixas e saíam viajando. E daí veio a profissão de caixeiro viajante, hoje conhecida como representante comercial. Caralho, que doideira. E é uma coisa... A galera não faz ideia dessa história, né? E é uma coisa incrível porque a profissão, o conceito dela é basicamente o mesmo. O representante comercial traz novidade para cidades longes, que a indústria, por exemplo, não pode mandar um vendedor, de fato. Ela manda o representante comercial, que é alguém que conhece a área, que geralmente sabe quem é os clientes que estão lá, né? É uma coisa muito importante. E tem esse relacionamento. A indústria, do representante é um braço da indústria, né? É a cara da empresa. Né? Basicamente, a gente pode dizer que o representante ele conhece bem a sua praça de atuação, digamos assim, o local que ele vai, e ele está indo para lá para de fato levar coisas novas, levar produtos novos, novidades para aquele mercado. Né? Basicamente isso aí. Ele traz a novidade para os mercados mais longínquos, digamos assim, né? Resumindo, é mais ou menos isso. Bom, tu comentou ali no começo também que os representantes, eles têm algumas dificuldades essas que vocês também identificaram, que tu identificou ao longo desse processo, né? Cara, fala pra gente um pouquinho sobre o que é isso, quais são essas problemáticas que eles têm e que tu percebeu ao longo desse tempo. Vamos lá, uma das maiores dificuldades, que é uma das mais simples, talvez, de serem solucionadas, é a mente do representante, né? Ele, de fato, ele não se vê como um empreendedor. Muitas das vezes, ele se vê como um vendedor. Isso é uma coisa... A mudança começa ali, né? Começa sempre na cabeça, em si mesmo, né? Sim. E isso é uma coisa muito grave, digamos assim, porque ele se vê como um vendedor. Ele acha que ele não precisa se preocupar com nada, tipo, marca dele, as marcas da empresa, ele só precisa se preocupar com a venda. Atingir o valor vendido é o que precisam de mim. E como tudo no mundo mudou e as coisas mudam, não pode ter mais somente este pensamento, né? E, vamos lá, a diferença entre um vendedor e o dono da indústria é nenhuma, é zero. O dono da indústria tem um CNPJ, tem que gerir a receita dele, a alocação de recursos, e o representante faz o quê? O que ele tem de dinheiro, ele tem que saber para que cliente que ele vai viajar e atender. É a mesma gestão. É basicamente o mesma ambientação, né? O representante comercial, da mesma forma como o industriário, né? O dono de uma indústria, enfim, né? O que eles têm que fazer? Pegar os clientes dele, achar clientes novos, o representante tem que fazer a mesma coisa. Tem que gerir a inadimplência, o representante faz a mesma coisa. Tem que gerir cliente que não pagou ele. Então a primeira mudança realmente começa em tentar mudar a cabeça do representante e mostrar que ele não é um funcionário qualquer da marca. Isso aí, o representante... Ele é como se fosse um escritório ambulante, né, cara? Exatamente isso. É esse o pensamento que eles deveriam ter, digamos assim. Muitas das vezes, não por mal, mas eles têm o pensamento de que, eu só preciso fazer a venda. Então é uma coisa que eles têm que melhorar si mesmos, digamos assim. A gente está aqui para ajudar eles a fazer essa mudança, digamos assim, né? Entendi. Bom, tu preparou aqui um roteirinho pra gente, né? E dentre esses pontos de quais as dificuldades, tem algo a mais que tu quer destacar aqui, Arthur? Olha, primeiro eu quero dizer uma dificuldade, depois quero elogiar o representante comercial, né? O que acontece? É uma dificuldade que a gente vê muito, e além da próprio interior do representante comercial, né? A gente vê que, o representante comercial tem que ser um cara engrandecido. Por quê? Ele viaja 200, 300, 500, até 1.000 quilômetros, se não mais, para ir atender um cliente. Engrandecido em que sentido?
no sentido de que ele é um batalhador. Ah, entendi. Entendeu? Porque, vamos lá, ele viaja pra caramba, né? Viaja, deixa família, deixa amigos, deixa... Sei lá, muitas das vezes perde aniversário de filho, perde formatura da esposa, perde o crescimento dos filhos, não tem a oportunidade de ver o seu filho crescer, porque tá na estrada. Sim. E com isso, aí, não só estando na estrada, ele vai lá, viaja um monte e tem que atender um cliente. Show de bola. Atender o cliente, o qual ele fez uma venda, vamos supor que ele está próximo ao Natal, fez a venda próxima a Natal e a mercadoria não chegou para o cliente. Ele vai ouvir um monte do cliente, porque a mercadoria que ele vendeu não chegou para ele. Mas a culpa, de fato, não foi do representante. Ele mandou o pedido em tempo hábil, a indústria recebeu em tempo hábil, faturou em tempo hábil, sei lá, a transportadora não conseguiu entregar. A culpa, não, sei lá, foi de um terceiro do representante, entendeu? E quem que vai ouvir, quem que tem a cara a tapa, quem dá a cara a tapa é o representante comercial. Isso é algo muito complicado e que muitas das vezes ninguém vê. Ninguém vê que o cara tá ali, todo mundo acha que não, ele tá aqui tirando o meu pedido e tá ganhando comissão em cima disso. Mas, porra, olha tudo que o cara tem que fazer pra chegar ali e tem que aguentar. E o que fazer? Como se posicionar a partir desse... Porque, cara, imagino que seja um problema bem recorrente. Sim, de fato é algo que acontece bastante, né? Sim. O que se pode fazer para não ter esse tipo de problema ou se precaver? Problemas todo lugar, toda empresa, toda profissão vai ter, né? Mas como se precaver do problema e como reagir ao problema, né? Eu vejo que ele estando estruturado, o problema não vai acontecer. Não é isso. O problema vai acontecer com todo e qualquer lugar acontece. O detalhe é que se você está estruturado, você ia saber que aconteceu isso. Por exemplo, você ia saber que a mercadoria não ia chegar em tempo hábil porque a transportadora coletou e ninguém fez esse rastreio. Nem o cliente, nem o representante. Agora, se o representante estivesse estruturado, com toda certeza ele teria se precavido. Ele consegue se antecipar ao problema que vai acontecer. Exatamente. Muito bem. E, cara, aqui tu colocou também um ponto bem importante que, claro, vai muito de encontro a isso que você tá falando, que, cara, o dia desse cara, ele é igual o nosso, né? Ele não tem 3 horas a mais. O dia do representante tem também 24 horas, assim como o nosso. Sim, como de todo mundo, na verdade. É um ser humano igual a todos, né? Aí vamos dar um outro exemplo aqui. O representante viajou a semana inteira, aí chegou em casa no final de semana. Quando não usou o final de semana para voltar para casa, voltar para a cidade natal. Vamos lá, viajou a semana inteira e chegou em casa. Aí ele tem que digitar pedido, que não conseguiu digitar durante a semana. Tem que resolver relatório de comissão, que, vamos lá, ele tem que conferir esse relatório, né? Não sabe. Afinal, ele precisa receber, né? Ele precisa receber de alguma forma, entendeu? Então, além disso, ele tem problemas que aconteceram durante a semana, tem que prospectar novas representadas para ter novos produtos para oferecer para os seus clientes. Enfim, como ele vai fazer isso? Ele não faz. Essa é a grande verdade. Tem a maioria dos problemas ele não consegue resolver, porque, vamos lá, o pouco tempo que resta para ele tem que cuidar da sua família, tem que cuidar de si mesmo, e daí o trabalho vem aqui por questões estruturais, né? Ele não consegue resolver. Então fica o problema para a próxima semana. E aí vai acumulando. É uma bola de neve daí, né? Vai de uma semana para outra. Aí foi pro saco, essa é a grande verdade. Vira uma bola de neve e quando vê, ele perdeu o cliente, perdeu uma representada, porque não conseguiu atender, não conseguiu dar o suporte necessário para eles. Cara, imagino que tu, nesse tempo de estrada, acompanhando tanta gente, tantos representantes, já deva ter percebido ou vivenciado algum momento desse com alguém. Existe algum exemplo assim que você consegue trazer pra gente? Olha, tem vários. Vou falar nome, assim, né? Porque vai que o cara não me complica a gente. Mas se o cara assistir, talvez ele comente, né? Aí não tem muito o que a gente fazer, né? Ele vai... Se a carapuça serviu, né? O que a gente vai dizer? Então. Mas vamos lá. Em uma dessas andanças, o que, cara, acontece quase todas elas, na verdade. Não é nenhuma. Em todas elas quase acontece isso. A gente tá viajando junto ao representante comercial, indo para outra cidade. O que acontece? Toca o telefone dele, ele tá dirigindo, vai lá e ele atende. Representada cobrando pedido. Beleza. Dá 5 minutos depois, toca o telefone dele de novo e ele continua na estrada. Ele não resolveu o problema da representada com o pedido porque ele estava na estrada. Já começa por aí, ele não tinha como fazer. Depois disso, o que acontece? Ele vai lá, atende o telefone novamente ao cliente, cobrando de pedido. Onde é que tá meu pedido? Por que meu pedido não chegou? Caralho. E ele continua indo para outra cidade. E eu do lado dele conversando com ele, né?
né? E aí? O que ele vai fazer? Nada. Ele vai continuar indo para outra cidade que ele tem que ir. Passou mais 15 minutinhos, parando para tomar café, ele não toma café direito, ele engole a comida e tem que parar para atender o telefone. Aí se ele não toma café em 15, 20 minutos, a gente se atrasa para atender o próximo cliente. Ou seja, ele teve 3 problemas no decorrer do caminho e não resolveu nenhum. Aí já acumulou 3, né? Já acumulou 3, Daqui a 15 minutos que a gente chegou no cliente, meia hora que a gente chegou no cliente depois de viagem, ele já não tá mais entendendo o que era para fazer no cliente. Ele já não tá mais focado. Porque a cabeça dele já tá lá nos outros problemas todos. A cabeça dele já tá funcionando a milhão, querendo resolver os outros problemas e não resolve. Fica aí. Caralho, velho. Isso imagino que deve ser muito recorrente. Né? Um representante comercial, assim, geralmente tem 5 representadas, 10, tem uns que tem muito mais, entendeu? E como é que, vamos lá, se aqui a gente falando em um dia em meia tarde tiveram 3 ligações para ele, imagina o que 3 ligações da mesma empresa, imagina o que 10 empresas te cobrando, não é? Então imagina pressão, a complexidade do negócio dele, porque eles sempre brincam também que eles têm 2 chefes, o cliente e a própria representada. Não é um trabalho normal que tem um só. Então, eles têm 2, eles têm que dar satisfação pro cliente e tem que dar satisfação para representado. Cara, acaba sendo uma pressão dupla, né? Nesse momento. E fora a pressão que ele se põe também, né? Porque, poxa, ele tem que ir lá, tem que fazer evento, tem que fazer acontecer. Se ele colocar na cabeça dele que ele é responsável por N famílias de N empresas diferentes. Vamos lá, ele tem um representante normal, tem, um exemplo, 50 clientes e tem 10 representadas. Olha quantas famílias dependem da venda dele. Como é que um cara desse não fica louco, né, cara? Fica. Às vezes até fica. Né? Chega um momento que não Às dá, vezes não aguenta. Muito bem. Então tá. Bom, pensando nisso tudo, então nasceu a Decker & Decker, né? Pensando em todos esses problemas, pensando em todo esse dia a dia aí do representante, essa bola de neve que vem surgindo no meio do fluxo de trabalho do cara, surgiu então a empresa de vocês. O que faz a Decker & Decker? O porquê? Por que vocês estão aqui? Como que vocês ajudam essas pessoas? Enfim. Certo, vamos lá. Como já dizia um dos meus professores ao longo de vários cursos que eu fiz, Raduan, ele falou o seguinte, né? Ele apresentou a frase que o vendedor nasceu para vender. Ele tem que estar focado na venda. Tudo que ele fizer que não seja voltado a vender, ele está perdendo tempo e dinheiro. Essa é a grande verdade. E com base nisso, a gente presta alguns serviços que vão desburocratizar ele. Então, vão deixar ele literalmente focar diretamente no atendimento, na venda, enfim, todos os percalços ali da venda, né? Vamos lá, a gente tem um serviço de secretariado avançado que envolve a parte de digitação de orçamentos, enviar pedidos via sistema, porque muitas das empresas, como é que acontece a venda, né? O representante comercial hoje vai lá no cliente, vende um produto, ele tem que anotar esse produto, o preço e quantidade, por exemplo. Ele vai lá anotar onde? Alguns anotam em blocos de papel, né? Outros anotam em planilhas de Excel e outros adquirem sistemas para fazerem isso, né? Para fazer isso aí. Aí ele foi lá, fechou o pedido, anotou, fica no arquivo dele. Show de bola, mas como é que a empresa recebe isso? A maioria das empresas hoje já tem sistemas próprios. Então, um representante com 10 empresas, ele vai ter que digitar em 10 sistemas diferentes. Então, ele já tem Meu amigo. Já é um pouquinho mais complicado, né? Porra. Aí, além disso, o que a gente tem também? Acompanhamento de pedido, que nem na situação que eu expliquei antes, se tivesse a estrutura que desse acompanhamento de pedidos, o cliente lá do Natal que não recebeu a mercadoria para Natal, já estaria ciente que não iria receber e a gente já teria pensado em uma maneira de não lesar o atendimento do representante. Que com esse acompanhamento que a gente presta, vai desde a emissão, ou seja, a gente pega o pedido do representante comercial, digita dentro da empresa, né, do sistema da empresa e vai acompanhando a emissão, os trâmites de liberação e bloqueio financeiro, se o representante pode assumir a responsabilidade para a liberação do pedido. Além disso, se a mercadoria sair em tempo hábil de entrega, quando vai entregar, quando não vai entregar. A facilitação do pós-venda também, por exemplo, a mercadoria chegou no cliente, chegou uma nota fiscal faturada com o preço errado. E aí o representante comercial que está na estrada e o telefone toca no meio do caminho, ele não vai resolver na hora. Com certeza. Vai ficar para resolver E aí nesse momento ele aciona vocês?
Exatamente isso, ele vai acionar... Ou no caso o problema já foi antecipado, né? Então talvez nem chegue lá. Além da antecipação, né, se acontecer e ninguém souber, por exemplo, que faturou de um preço errado, a gente, por exemplo, o cliente não identificou, só identificou quando foi botar preço na mercadoria, por exemplo, né? Se isso acontecer, o cliente liga direto pra gente, a gente já comunica a empresa e abate no boleto. Entendi. Faz a negociação de praxe, né? Entendi. Aí após isso, o que a gente tem? Gerenciamento de e-mail, marketing, essas partes, por exemplo, envio de promoções. A empresa lançou uma promoção, poxa, o representante comercial ele demora para fazer a rota dele em um mês, para atender todos os clientes da carteira, né? Aí ele vai ter que ir lá, digital... vai mandar, só que assim, muitas das vezes o representante comercial nem sequer manda essa promoção. Ele espera ele estar na frente do cliente para atender aquela promoção. Entendi, muitas das vezes entendi. a fábrica, o que acontece? Ela faz uma promoção que é com estoque limitado. Por exemplo, 1.000 peças pela metade do preço. Poxa, 1.000 peças, tem um monte de representante vendendo, vai acabar ligeiro. Se o representante não fizer isso em tempo hábil, essa divulgação para os clientes dele, ele vai perder. O cliente dele vai perder, ele vai perder comissão, enfim, vai ser uma desgraça total para ele, né? Porra, totalmente. Aí, além disso, outra coisa que vale salientar aqui é o cadastro e a atualização cadastral, né? Porque o que acontece? Às vezes o cliente se muda de local, né? E a mercadoria vai lá e a empresa manda a mercadoria pro local antigo. Uhum. A transportadora não sabe disso, vai onde é que tá a nota fiscal e pronto. Chegou lá, não tem ninguém, volta pro centro de distribuição da transportadora. Voltando para lá, a transportadora decide ligar pro cliente, né? Ao invés de fazer o agendamento antes, eles nunca fazem, né? Enfim, depois disso, ligou pro cliente, o cliente fala que trocou de lugar, a transportadora quer cobrar um preço maior para entregar, porque ela já fez uma entrega, ela vai ter que reentregar. Aí ali já fudeu tudo. Aí já foi, o custo do cara já diminuiu, e quem que paga isso? Exatamente. Por uma falta de atualização cadastral, entendeu? Entendi. Aí fica só pra conta do representante de novo, né? Mais uma, né? Mais uma no lombo do nosso amigo. Depois disso, a gente tem a parte de aprimoramento comercial, que é a área que eu mais gosto, mais me identifico também, né? Vamos lá, o que faz essa área de aprimoramento comercial? Tem alguns pontos aqui, né? A gestão da carteira. Hoje em dia, para ter um bom sucesso, uma baixa inativação de clientes, coisas relacionadas a isso, o que acontece? A gestão da carteira é muito importante, porque o representante comercial, ele tem que focar só na venda, ele não tem que ficar pensando qual é o cliente que vai ficar inativo na semana que vem. Ele tem que simplesmente ir lá e atender o cliente. Tá na rota, não tá na rota, vou botar ele na rota, ele vai ficar inativo, preciso atender. Então, essa parte de, poxa, meu amigo, você tem que atender esses clientes aqui, ó. O cara recebe uma listagem, ó, esses clientes vão ficar inativos na semana que vem. O que a gente pode fazer para resolver isso? Você consegue botar na rota, vamos mandar um e-mail para eles, vamos fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, alguma coisa assim. A gente lista para eles o cliente que ele precisa atender. Então, na maioria dos casos, o representante ele até sabe qual é o cliente que ele tem que atender, mas isso não é uma forma... tá na frente dele, entendeu? Não é uma forma simples dele fazer isso. Ele como é que eu vou te explicar isso? É uma situação que ele não é explícito que ele tem que atender. Ele vai lá e atende. Tipo, por osmose, sei lá, por qualquer coisa, ele vai lá, tem que atender esse cliente aqui, vou semana que vem, ou o cliente liga, e daí gera mais custo, porque não tá dentro da rota dele, enfim, tem situações nesse caso. Não, né? existe um planejamento, né? Isso, você falou tudo, não existe um planejamento de atendimento. Então eles vão atender porque, ou na maioria dos casos, porque o cliente ligou para ele e ele decide ir para lá. Só que isso dá mais custo, porque é uma rota que não estava planejada, ele gasta com gasolina, gasta com tudo, né? Aí, depois dessa gestão de carteira, o que a gente pode oferecer, o que a gente oferece também é o acompanhamento e sugestão de melhoria de rentabilidade, por exemplo, né? Vamos focar aqui no aumento de rentabilidade. A gente marca reuniões com os representantes, vamos conversar aqui um pouquinho sobre aumentar a sua rentabilidade, né? Bom, além disso também, a gente tem aqui, Arthur, pelo teu roteiro aqui, a questão do aprimoramento comercial, né? A questão da gestão da carteira, acompanhamento e sugestão de melhorias de vendas, enfim, de alguns outros tópicos que tu listou. Fala pra gente um pouquinho disso, como que funciona, o que engloba, enfim. Show de bola, show de bola. A gestão da carteira, né, dentro do aprimoramento comercial, vamos lá, a gestão da carteira.
que oferece a gestão da carteira, né? O planejamento claro e conciso daquilo que ele tem que fazer. Não que ele vá fazer, né? Mas aquilo que a gente indica que ele pode fazer para melhorar as vendas deles e aumentar o seu ticket médio, por exemplo, né? Ele vai aproveitar melhor o tempo dele, dessa forma. A gestão da carteira vai englobar uma série de informações para ele. Por exemplo, clientes ativos, clientes pré-inativos e clientes positivados. Vamos lá. Cliente positivado é o cliente que comprou dentro do mês. Ele não precisa atender ele, a grosso modo, ele não precisa atender ele de imediato. Ele tem um período ali que ele pode ficar sem atender, sem ir até na loja do cliente para fazer alguma venda, né? Entendi. A parte de clientes pré-inativos, né? Seriam clientes que estão saindo da área de ativos, indo para o pré-inativo, ou seja, passou um período ali de 90 dias que o representante comercial não fez nenhuma venda para esse cliente. Então ele está saindo da carteira dele e indo para ficar inativo. Então dessa forma é o cliente que ele tem que trazer mais clientes possíveis para a parte de ativos, né? Esse pré-inativo sai um pontinho vermelho para o representante, para ele saber que ele tem que ir lá e atender esse cliente para ele não ficar inativo. Porque quando o cliente fica inativo, a gente sabe que é uma venda, de certa forma, mais difícil de acontecer. Mais demorado, tem que aquecer. Isso, todo cliente, exatamente. Quando o cliente está ativo, está naquele período de ativo, né, de positivado, é mais fácil fazer a venda, ele lembra de ti de uma forma mais fácil, é mais tranquilo o atendimento, né? Aí, vamos lá, depois da gestão da carteira, né? O acompanhamento e a sugestão de melhorias de vendas. Por exemplo, o que acontece bastante, o representante comercial, durante a sua evolução, né? Ele começa a vender mais. Vende mais, teoricamente, é mais lucro para ele. Mas muitas das vezes não. Porque ele tendo que atender mais clientes, ele tendo um aumento de vendas, ele não necessariamente vai ter um aumento na sua margem de lucro. Porque, vamos trazer para um lugar mais fácil da gente identificar, né? Representante comercial tem um cliente para atender que é a 1.000 quilômetros dele. E nesse caminho todo ele não tem ninguém para atender. Só que aquele cliente que ele roda 1.000 quilômetros para fazer o atendimento é o cara que mais compra dentro da carteira dele. Entendeu? Então, para as representadas deles, é o melhor cara, é sensacional, o cara que mais compra dentro da carteira dele. Só que, de fato, isso é rentável para o representante? O representante tem que rodar 1.000 quilômetros, um exemplo, né, de 1.000 quilômetros, mas tem que rodar 1.000 quilômetros aqui para ir lá atender um cliente e não fazer mais ninguém nessa rota. É vantajoso para ele isso aí? Ele sabe se é vantajoso, se isso dá lucro ou não? Entendi. É isso que a gente foca bastante. Tem que ser vantajoso para o representante comercial. Ele tem que ter um aumento de lucratividade, não simplesmente vender mais. Vender mais geralmente vender mais significa diminuição de margens. Em qualquer local é assim, para eu vender mais para um cliente, eu abaixo meu preço e ele bota uma quantidade maior. Só que isso é vantajoso para ambos os lados? Não, entendi. Então, esse acompanhamento, essa assessoria, principalmente em verificar o que de fato é saudável ali para a carteira do cliente, é o que vocês também oferecem nesse sentido. Tu colocou também aqui a questão de reuniões, de objetivos comerciais, enfim, como que rola essa parte? Como é que a gente entende se um cliente é bom ou não para o representante? Primeiro, a gente estuda as vendas deles, né, as vendas do representante comercial nos últimos anos e tenta entender o que aconteceu de mercado e o que aconteceu no representante comercial. Porque às vezes ele tem um aumento de receita, mas é porque veio uma empresa nova dentro da carteira dele, né? Ele não tem, por exemplo, ele tinha 10 empresas, agora ele tem 11, aumentou a venda. Tá, mas por que aumentou? Aumentou porque veio uma empresa nova, é automático isso. Sim. Necessariamente vai aumentar se ele trazer uma empresa nova. Sim. Aí o que a gente faz? A gente estuda todos esses movimentos de carteira, de receita dele e com base nisso a gente entende os objetivos do representante. Poxa, eu tô vendo aqui que eu tô vendendo mais, o representante tá vendo que tá vendendo mais, só que não tá entrando dinheiro. Ou está vendendo mais e está consumindo o representante todo. Ou seja, o tempo todo, as 24 horas deles estão sendo consumidas para venda. Venda e porque a empresa nova, a empresa cobrando mais meta, mais valor, entregue, entendeu? Então a gente entende o que ele necessita
para daí sim indicar o que pode ser feito para ele, entendeu? É uma assessoria. Teoricamente é feita uma análise para entender o que está acontecendo no âmbito, num contexto macro, assim, né? De acordo com o negócio do cara. E é uma visão de fora, né? Porque às vezes o representante exato, comercial vê, né? tá ali no meio, tá naquela roda ali do dia a dia, entendeu? E não consegue parar para ver isso. Sim, parar para analisar de fora, né? Quanto tempo faz que nós mesmos, às vezes, paramos para pensar do que está acontecendo com a nossa vida? Exatamente. Entendeu? Às vezes a gente não para também para ver o que está acontecendo com a nossa vida e deixa a vida levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Bom, além disso, também tem um ponto bem legal aqui que você fala sobre financeiro consciente. O que é isso, cara? Como que funciona? Certo. Vamos dar um desses pontos do financeiro consciente que a gente tem aqui, né? O fluxo de caixa do representante comercial. Muitas das empresas pagam para o representante comercial somente na liquidação. A maioria delas, digamos assim, hoje em dia paga somente na liquidação. O que acontece? O representante foi lá, fez a venda dia 1º de janeiro para o cliente e o prazo foi de 30, 60, 90. Então aquela venda, aquele investimento que ele fez indo até o cliente para fazer essa venda, ele vai receber em 3 vezes e daqui a 30, 60, 90 dias. Ele não recebe no ato da venda, por exemplo, no ato do faturamento. Pouquíssimas empresas pagam no ato do faturamento. Uhum. E dessa forma a gente faz o fluxo de caixa dele. Só que seria muito simples se acontecesse só assim, né? Foi lá, vendeu dia 1º de janeiro, faturou dia 10 de janeiro, dia 10 de fevereiro vence o primeiro e assim por diante. Seria muito simples. Seria lindo, né? Seria maravilhoso, todo mundo iria gostar disso. Só que a maioria das empresas dos representantes comerciais, esquecem que tem um fator ali grosseiro que diminui muito a probabilidade desse pagamento. A inadimplência dentro da carteira dele. Eles não calculam o fluxo de caixa considerando a inadimplência, por exemplo. Então, se ele tinha recebíveis no valor de 10 mil e uma inadimplência de 10, 20%, ele não vai receber os 10 mil. Tendo clientes que não pagam, você precisa cobrar esses clientes. Sim. Né? Então, vocês trabalham também com essa questão de cobrança. Vocês entram em contato, o cara falou, e aí, meu amigo, já dia 11. Já esquecesse aqui. Esquecesse. O que acontece? A gente faz a pré-cobrança e a cobrança, de fato, quando o cliente não paga, né? Vai vencer amanhã. Isso, essa aí seria a pré-cobrança, né? Que a maioria dos casos que o cliente não paga, a alegação deles é que não receberam boleto, por exemplo. A maioria deles olha aí, não... cara, um ponto importante. Informa que não recebeu. Se de fato não recebeu, a gente não tem como comprovar e não cabe a gente comprovar, né? Agora, se faz a pré-cobrança, não, tá aqui, ó. Foi mandado. Já inibe a maioria desses acontecimentos, né? Cara, e além disso, bom, como tu falou também, vocês criam todo esse fluxo de caixa do representante. Uhum. Se fosse pra gente resumir tudo isso que a gente falou, basicamente, tu montou uma empresa que tira qualquer responsabilidade burocrática do representante comercial. Exatamente. Vou citar aqui novamente as palavras do meu professor Raduan. O que ele falou? Vendedor foi feito para vender. Qualquer coisa que ele faz que não esteja focado na venda é perda de tempo e perda de dinheiro para ele. Então, com base nessa dor que o representante acaba nem sabendo que sofre, né, a gente tira toda essa responsabilidade burocrática de cima dele. Bom, então com isso tudo que a Decker presta para o representante, ele tem tempo para fazer o que é mais importante para ele. Fala um pouquinho de quais são essas soluções que a Decker entrega e como que isso pode de fato ajudar o cara. Vamos transformar aqui isso num cenário, né? O serviço que a gente presta, o representante vai ter mais tempo para fazer o que ele bem entende. Vamos levantar aqui dos representantes comerciais que estão ouvindo a gente. Quando foi a última vez que o representante comercial tirou um tempo para férias? Ele conseguiu sair uma semana de casa, tranquilamente, e, poxa, vou tirar férias aqui, não vou deixar desligado o celular, vou guardar o meu notebook aqui e não abrir o notebook. Me diz quantos que fazem isso? Hoje em dia, assim, vou dizer sinceramente, pouquíssimos têm esse tempo. E os que têm esse tempo para tirar essas férias e aproveitar a sua vida do jeito que bem entender, são os representantes estruturados. A estrutura dele propicia isso. Então, basicamente, o que de fato que vocês estão propondo aqui com a empresa? A gente propõe que o representante, a vida do representante seja um tripé, né? Ele tem a família dele, tem o trabalho e tem ele mesmo para cuidar, né? São essas três
esses 3 pontos, É um digamos estilo, assim. acaba vendendo um estilo de vida pro cara, né? De fato, um estilo de vida mais tranquilo, para ele focar somente naquilo que ele gosta de fazer, que é a venda. Ele gosta do relacionamento, gosta do atendimento ao cliente, gosta de se relacionar com o cliente. Entendeu? E ninguém do cara que foi feito para conversar não sabe ficar atrás de uma mesa, atrás de um computador, conferindo relatório. Isso não serve para ele. Sim, com certeza. Com certeza. E, cara, quando esse cara percebe, né? Quando a maioria desses caras percebe que de fato tem uma estrutura, o que passa a acontecer com esse cara? Olha, na maioria das vezes, vamos lá, para o cara ter uma estrutura de verdade, para ele montar uma estrutura e a estrutura se firmar, demora de 1 ano e meio a 3 anos. Desde a contratação do primeiro empregado até a fixação dele, o treinamento dele e tudo mais, demoraria de 1 ano e meio a 3 anos. Aí isso tudo é custo. Com certeza. E o que de fato ninguém quer fazer, ninguém quer contratar e treinar e tudo mais, o que eles fazem? Põe algum parente. Põe a tio, põe um sobrinho, põe afilhado, então. põe alguém ali pra ficar no escritório, atender ligação e resolver os problemas. Só que o que acontece? Um tapa-buraco. Tapa-buraco, tampar só com a peneira, né? É. Aí o que acontece com isso? O representante acaba tendo menos tempo ainda. Porque além do problema e de ter que resolver o problema, ele simplesmente vai ter que resolver o problema 2 vezes. A primeira porque o funcionário dele que não foi capacitado, não estou menosprezando a capacitação de ninguém aqui, mas o funcionário dele que é um parente dele, que não conhece o ramo, às vezes não gosta nem de conversar por telefone e tudo mais, pessoas, né? Vai lá e não sabe para que lado que vai, não sabe o que tem que fazer. Então o representante, além de ter que resolver o problema, ele vai ter que resolver o problema 2 vezes. A primeira com o seu funcionário e a segunda com a empresa, porque o funcionário não vai conseguir fazer. Aquela economia de dinheiro acaba se tornando um gasto duplo no final de tudo. Sim, né? não há economia, é um custo bem maior do que o representante imaginou. Exatamente. E, cara, se fosse pra gente criar um cenário aqui de cliente e representante, a gente pode com certeza dizer que os clientes confiam muito mais em representantes estruturados, né, cara? Com total certeza. Vou citar novamente meu professor, ele falou o seguinte uma vez, que toda venda é uma geração de confiança. Ou seja, eu prometo que eu vou resolver o teu problema e você acredita Confia em mim. em mim. É a confiança. Toda venda é uma entrega, uma promessa de confiança. Entendeu? E com isso, o que a gente pode ver no mercado é que o representante comercial mais estruturado é o que oferece mais segurança para o cliente. Ele oferecendo mais segurança, aumento de confiança. Com esse aumento de confiança, automaticamente as vendas sobem. Porque ele começa a focar, ele pensa assim, poxa, o representante comercial que veio me atender aqui, ele tem uma estrutura por trás dele. Eu não falo só com ele. Quando eu ligo pro escritório dele, eles me atendem. Quando eu ligo para a assessoria Decker Decker, que está prestando o auxílio para o representante comercial, eles me atendem, eles solucionam o meu problema na hora. E, cara, se a gente fosse criar um cenário aqui bem básico que pudesse ilustrar o porquê, né, de ter, de fato, esse suporte, é tu chegar num cliente, efetuar a venda e aí depois falar para ele assim, ó, cara, a partir de agora tu vai estar em contato com os meus assessores, com o meu escritório de assessor. É um status incrível, né? Não, ele chega num patamar de confiança absurdo. Então o cliente vai olhar para ele e falar assim, é sério mesmo isso? Sério que... É porque o cliente cria aquela percepção de, meu Deus, o quanto eu vou pagar a mais por isso, e no fim ele percebe que não, é um over delivery muito... o cara entrega sem nem pedir, entendeu? Exatamente. O representante vai falar assim, não, eu contratei uma assessoria para dar o suporte que vocês merecem. É porque se a gente for parar pra pensar, o comprador ele não espera por isso, né? Exatamente. E aí você surpreende o cara. E você surpreendendo, você tem ele, digamos assim, na sua mão, né? Porque exatamente. ele vai pensar o seguinte, poxa, eu tenho um representante comercial que me atendeu aqui, que contratou uma assessoria que presta todo e qualquer suporte para ele. Imagina, o representante tá lá na venda, o comprador tá lá precisando de uma cópia no pedido, ele nunca vai ficar desassistido. Ele só vai mandar uma mensagem e vem um pedido na hora para ele.
Em contrapartida, antigamente o representante comercial, por não ter tempo, não conseguia nem atender a ligação. Mal e mal ver o WhatsApp do comprador. Então o benefício é gigantesco. Arthur, pra gente encerrar então o nosso episódio piloto, queres deixar mais alguma observação, mais alguma mensagem? Olha, tem uma boa mensagem aqui que a gente tem, assim, como um lema do escritório, né? Que a gente sempre volta a frisar da assessoria tem aqui. Tem até um quadro aqui. A gente põe até num quadro aqui, né? Um projeto de um quadro aqui. A gente colocou o seguinte: estamos aqui para fazer com que você consiga ganhar mais dinheiro, junto com a gente. Isso é um lema que a gente leva pra gente, que é muito forte, digamos assim, nas nossas vidas. A gente quer que o cara realmente entenda o que está acontecendo e ganhe mais dinheiro. E a gente vai fazer isso junto com ele. Acho que é importante citar aqui um cara que eu inclusive conheço também e ouço, né? Que foi o cara que propôs o uso dessa frase em um dos encontros de você. Tu já se encontrou com ele também? Isso, em cursos, muitos cursos. Que massa, cara. Lives, essas coisas erradas assim, é essencial. Marcelo Caetano é um cara excepcional, na verdade, né? Foi ele junto com o Raduan, eu posso dizer assim, que foram os dois caras que eu me inspiro. No que tange a gestão de carteira, gestão de venda, gestão comercial num todo. Marcelo Caetano muito específico, muito coerente naquilo que ele propõe. Muito bom. Então é isso, galera. Sigam a gente nas redes sociais, Decker no Instagram. Isso mesmo. YouTube, Decker também. Encontre a gente lá no Spotify, Deckercast. É isso aí, é isso mesmo. Deckercast. E fiquem ligados, fiquem atentos, porque teremos continuidade nesse projeto, teremos mais episódios, muito mais coisas boas, muito mais conversas que vocês vão poder acompanhar por aqui, muitos projetos legais. E Arthur, obrigado por ter me concedido a vaga de host deste projeto incrível. E vamos pra cima. Quer só dar mais o último recado, o último agradecimento aí? Olha, vamos lá, o último recado que a gente pode pensar em dar, né? Você é representante comercial que não sabe para onde está indo sua comissão, vem que falar com a gente que a gente dá um jeito de saber e de melhorar para onde é que está indo a sua comissão. Muito bem. No fim, ganhar mais, todo mundo quer. Todo mundo quer. Né? Todo mundo quer de uma maneira mais fácil. Todo mundo fica feliz. Galera, inscrevam-se, por favor, no canal do YouTube. Compartilhem esse episódio com quem com o representante que você conhece, com quem você acha que deve ouvir, deve assistir. E até a próxima. É nóis. Grande abraço, galera. Valeu. Falou.